Quem está pensando que eu vou dizer que meu dia de polenta foi o jogo do Botafogo, não foi. O meu dia de polenta ele aconteceu muito antes da história do jogo do Botafogo. Acho que na época do Botafogo eu já era uma árbitra consagrada, conhecida. Isso foi no início da minha carreira, lá por volta do ano de 2000, 2001, em que eu fui fazer um clássico local, que aí acho que os antiguinhos vão lembrar, que é o famoso Juventus e Nacional, que tem toda uma história. Quem é apaixonado por futebol sabe o que significa esse duelo entre Juventus e Nacional, e era um jogo válido pela Série A2, que na verdade é a série especial do Campeonato Paulista, mas a A2, que é uma abaixo da Série A1. E era um jogo muito importante, que significava muito para a minha carreira. Se eu fosse bem nesse jogo, eu teria a chance de estrear na primeira divisão, aquela coisa toda. E eu estava no ano ímpar, sabe aquele ano que tudo está dando certo? É nota 10, você vai para teste 10, você faz nota 10 e você está bem. Só que casou de eu pegar a escala num sábado. E eu trabalhava numa empresa de valores e meu chefe não me liberou naquele dia. O que eu tive que fazer então? Acordei cedo, de madrugada, fui trabalhar, trabalhei até as 11 da manhã, o jogo era às 16 horas, aí me desdobrei, corri, eu super preocupada, e eu sofro de enxaqueca, que é um mal que eu descobri que eu tenho desde os 5 anos de idade. E acho que por causa da ansiedade, da tensão, adivinha, a enxaqueca acusou. E nisso eu saio do trabalho correndo, pego o ônibus, naquela época eu não tinha carro, então você pega aquela mochila enorme, com 4, 5 uniformes diferentes, que era aquela época que a gente usava aquele uniforme de cor única, era todo amarelo, todo vermelho, todo azul. E saí com aquela mala correndo para a rodoviária aqui de Campinas para chegar a São Paulo. Aí adivinha, chego no vestiário do Nacional atrasada já. A Silvia já brava, né? Que era um jogo importante para ela também. Toda tensa, e eu, meu Deus, e a minha cabeça doendo, horrores. E eu, Silvia, desculpa, mas vamos pro jogo, me troco rápido, é um jogo importante, aí vamos lá. Cheguei no jogo, aí a bola vai, bola vem, como diz os narradores portugueses, bola vai, bola vem. O que acontece? Uma bola entra, e eu não tenho certeza se essa bola entrou ou não entrou. Por quê? Porque antes disso, tinha uma situação de impedimento e como eu estava com muita dor de cabeça e um sol, uma luz, a hora que eu bati o olho na linha do impedimento, eu não tinha certeza se os jogadores estavam ou não impedidos. E quando você está com enxaqueca, quem sabe vai entender o que eu estou falando, você vê alguns vagalumes naquele momento. E quando eu voltei em mim, eu já vi essa bola entrando, quer dizer, eu já tinha perdido o lance de impedimento, a bola estava dentro do gol, saindo. E aí eu não sabia se eu dava esse gol ou se eu não dava, adivinha, a famosa lambança no clássico Juventus e Nacional. E eu lembro que nessa ocasião o gol não foi dado, não foi válido, e a Silvia teve que expulsar a jogadora, e foi um circo, porque acho que expulsou 3 ou 4 jogadores. Nós saímos do campo extremamente insultadas, ofendidas. E eu cheguei no vestiário e falei, meu Deus, que dia péssimo, né? Minha carreira encerra aqui. Aí eu devo a minha carreira a ele, por isso que eu vou dizer que o meu dia de polenta não foi tão ruim, porque ele estava comigo, que é o Aguinaldo, que é uma pessoa maravilhosa da Federação Paulista, que era observador do jogo. Eu cheguei para ele chorando, eu chorava, eu falava assim, nossa, era um jogo para eu ir bem na capital, em São Paulo, estava esperando essa oportunidade e deu tudo errado. E eu sabia que se eu tivesse a nota menor que 5, eu provavelmente não voltaria para a primeira divisão naquele ano e teria que aí experimentar mais um pouco de tempo. E aí o Aguinaldo falou assim, Ana, como que eu vou explicar para as pessoas que uma árbitra que vinha de nota 9 e 10 fez tudo isso nesse jogo de hoje? Eu falei para ele, não sei, me ajuda. E aí o Aguinaldo foi muito gentil e uma graça comigo, me deu nota 5. Então eu não fui para julgamento, mas fui chamada na Federação Paulista pela comissão de árbitros. Então quem acha que eu nunca fui chamada, eu já fui. Assumi os meus erros, tomei uma suspensão de 15 dias para pensar sobre o lance, sobre a dor de cabeça, sobre toda essa estrutura. E o Zé Manuel, na época, que era o presidente da comissão, me deixou de fora durante 15 dias. E quando voltei super bem, voltei, se eu não me engano, no Palmeiras Internacional, e foi um grande jogo, e a minha carreira de lá para cá só decolou. Então eu digo que se eu sou a Ana Paula Oliveira que sou hoje, eu devo a uma única pessoa que se chama Observador Aguinaldo,
que no meu momento de polenta, que foi horrível, que tudo deu errado, desde a hora que eu acordei, a hora que eu terminei o jogo, foi aquele cara que a gente pode dizer que foi camarada, foi gente boa e realmente valorizou a minha trajetória e não somente aquele jogo. Mas é um jogo que eu jamais vou esquecer e toda vez que eu entro num campo de jogo eu lembro do Juventus e Nacional. E vai uma dica, confiança é muito bom, mas confiança em excesso não faz bem. E aconteceu comigo isso naquele dia também. Eu era jovem, uma garota, se eu não me engano, estava com 20, 21 anos. Já achava que estava bem, que poderia dar conta do recado. Acho que o meu chefe também da empresa de valores poderia ter sido mais camarada e ter me liberado no sábado, mas ele não me liberou, me obrigou a trabalhar. E todo mundo sabe que árbitro de futebol, no início da sua carreira, a gente tem que ter outra profissão. Eu sempre trabalhei em 2 empregos, até porque minha família precisava de mim, então não podia falar não para o meu chefe. E tentei, na medida do meu possível, fazer as 2 coisas. E a enxaqueca fez com que eu fizesse uma lambança danada. E então eu digo isso, toda vez que você for fazer uma coisa, procure ser o seu melhor. Então, assim, descanse mesmo, mexa na sua agenda. Seja você árbitro, jogador, cineasta, ator. Eu digo que o momento de concentração ele é fundamental. E eu lembro que nesse jogo Nacional e Juventus, eu sempre procuro ter de 30 a 40 minutos antes do jogo, o meu momento de concentração. Como eu não consegui ter devido ao meu trabalho, cheguei em cima do jogo e me troquei e fui para o jogo, ou seja, eu não me preparei, eu não preparei a concentração, eu não me foquei no jogo. E essa falta de foco fez o jogo ser uma lambança. A Silvia, coitada, quase foi punida, só que eu não deixei porque eu reconheço e reconheci naquela época que a culpa era minha e ela não podia pagar por um erro meu. E a Silvia também estreou naquele ano, no ano seguinte, se não me engano, na primeira divisão, fez um grande jogo e se tornou uma grande árbitra que é. Essa foi meu dia de polenta entre tantos, e não foi o Botafogo e Figueirense.